Rádio França Internacional. E esta terça-feira teremos o nosso habitual Magazine Ciência. Hoje Marco Martins fala-nos das alternativas às energias fósseis, mas para já fico com o convidado de Neide Ribeiro. Convidado. Os Estados Bálticos instaram Bruxelas a adotar uma política de asilo mais restritiva e a apoiar financeiramente a construção de barreiras físicas nas linhas de fronteira. O pedido surge depois da União Europeia ter votado novas sanções contra o regime de Alexander Lukashenko, acusado de promover a crise migratória na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia e de querer dividir a Europa. Carlos Gaspar, diretor do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, defende que é fundamental que a União Europeia e a Aliança Atlântica mostrem que estão preparadas para apoiar os aliados e que coloquem um ponto final na manobra de Alexander Lukashenko e Vladimir Putin. A Bielorrússia, certamente alinhada com a Rússia do presidente Putin, decidiu criar uma forma absolutamente bárbara de pressão sobre a União Europeia e a Europa Ocidental. Estão a importar refugiados da Síria, do Iraque, do Afeganistão, que chegam em voos regulares a Minsk e são transportados em viaturas militares para a fronteira com a Polónia e também para a fronteira com a Lituânia, para criar uma crise humanitária que naturalmente vai provocar sentimentos de solidariedade por parte dos europeus, que vão, por sua vez, criar um movimento de opinião para pressionar as autoridades para diminuir as sanções ou para terminar as sanções ao regime autoritário na Bielorrússia. Isto é uma situação completamente inaceitável, é uma forma de terrorismo de Estado, se é que a Bielorrússia merece o nome de Estado, e é absolutamente indispensável para a União Europeia, para os principais países europeus, para a Aliança Atlântica demonstrarem uma firmeza igual à da Polónia, que fechou a sua fronteira, e da Lituânia, que vai igualmente fechar a sua fronteira com a Bielorrússia. A Polónia prepara-se para construir um muro anti-imigrantes em dezembro. Se há 5 anos o mundo ficou chocado com o discurso de Donald Trump, com a construção de um muro na fronteira com o México, com a política migratória de Viktor Orbán, na semana passada o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, mostrou-se favorável à construção de um muro. O que é que mudou? Mudou, em primeiro lugar, que ao contrário do que se passa no sul dos Estados Unidos, na fronteira da Polónia e da Lituânia, nós estamos confrontados com uma estratégia terrorista de um Estado e não com um movimento migratório. É um Estado que está a importar pessoas, que está a fazer tráfico de pessoas, que está a fazer tráfico humano para pressionar as fronteiras da União Europeia e da Europa Ocidental. É, portanto, uma questão política e não uma questão humanitária. E, nesse sentido, Charles Michel tem toda a razão em apoiar a construção do muro na Polónia. E diria mesmo mais que é muito importante que esse muro, que vai ser construído na Polónia e eventualmente também na Letónia e na Lituânia, seja um muro europeu, financiado pela União Europeia, que precisa de fechar as suas fronteiras externas. Isso é importante para a segurança europeia, é importante para a estabilidade europeia e é importante para dar credibilidade ao projeto europeu. Mas também não seria importante que essas fronteiras tivessem centros de refugiados para poderem acolher as pessoas? Isto também não mostra que há uma falha da política europeia nas questões de migração? Os refugiados, termo que me parece inadequado neste caso, são imigrantes económicos, sobretudo, não são refugiados humanitários, mas são, sobretudo, pessoas que estão a ser manipuladas e instrumentalizadas por uma estratégia de um Estado. E os europeus precisam de saber que as suas fronteiras são seguras. A União Europeia, os países europeus apoiam os refugiados humanitários de muitas formas e vão continuar com certeza a apoiá-los de muitas formas, mas não podem ter as suas fronteiras abertas. Mas são pessoas que estão sujeitas ao são frio, são pessoas que estão a ser instrumentalizadas por um Estado terrorista. É preciso retirar essas pessoas. O Iraque está a começar a fazer voos para retirar os seus nacionais da Bielorrússia e os nossos sentimentos de solidariedade com pessoas que são postas em perigo não são tudo na política. Em primeiro lugar, é preciso pôr fim a esta estratégia e resolver a questão
dos refugiados é secundário em relação a esse objetivo. E porquê é que a Polónia continua a recusar a intervenção da Frontex? Na minha opinião, é pena que recuse a intervenção da Frontex. Eu julgo que o desenvolvimento da Frontex é importante não apenas no Adriático e no Mediterrâneo e noutras fronteiras externas da Europa, mas também na fronteira com a Bielorrússia e nas fronteiras com a Rússia. A Polónia assumiu esta questão como uma questão nacional e tem os meios para definir a sua fronteira. A fronteira entre a Polónia e a Rússia é uma fronteira que foi frequentemente violada na história, foi frequentemente violada pelo Império Czarista, foi violada pela União Soviética, está agora a ser ameaçada pela Bielorrússia e pela Rússia que está atrás da Bielorrússia e, nesse sentido, é importante, do ponto de vista da política interna polaca, demonstrar a sua soberania, a sua capacidade de defender as suas fronteiras. Mas a Polónia pode ser obrigada a reverter a emenda à lei de imigração? A Polónia não vai reverter absolutamente nada neste momento. A Polónia, neste momento, vai fechar a sua fronteira e defender a sua fronteira. E nós temos de considerar essa fronteira como uma fronteira exterior da União Europeia e estar ao lado da Polónia para a apoiar nesse sentido. Porquê é que a situação é particularmente tensa na fronteira com a Polónia e não com a Lituânia e a Letónia, que também enfrentam uma crise migratória? Esperemos que não haja uma escalada das tensões também na Lituânia ou mesmo na Letónia, mas justamente haver uma posição de firmeza na fronteira com a Polónia e haver uma posição clara da União Europeia e da Aliança Atlântica de que estão preparadas para apoiar os seus aliados e os seus parceiros, pode pôr fim a esta manobra grosseira e bárbara de Lukashenko e Putin. O governo de Minsk garante estar a impor controlos adicionais para a entrada no país, de modo a reduzir o fluxo migratório. O presidente russo, Vladimir Putin, telefonou a Alexander Lukashenko para discutir a ameaça de corte no fornecimento de gás à Europa, que tinha sido feita na semana passada. Qual é que é o papel da Rússia nesta crise? O presidente Lukashenko, se é que ele merece esse nome, perdeu toda a autonomia em relação à Rússia depois da última crise interna e da repressão maciça da oposição na Bielorrússia. Lukashenko está na posição em que está porque o presidente Putin entende que é a melhor alternativa do ponto de vista dos interesses da Rússia, mas não tem qualquer autonomia em relação à Rússia. Isto revela de alguma forma uma dependência que a União Europeia tem da Rússia. Vários líderes europeus telefonaram a Vladimir Putin para mediar esta crise. Com certeza que o reflexo natural dos dirigentes europeus é fazer tudo aquilo que é diplomaticamente possível para diminuir as tensões e, sobretudo, acabar com uma situação que está a pôr em risco a vida de milhares de pessoas, mas não há nenhum dirigente europeu que tenha a menor dúvida sobre quem é que é o responsável pelas ações do Lukashenko. Há relatos de que a Rússia estará a estacionar tropas junto à Ucrânia. Vladimir Putin pode estar a aproveitar esta crise para novas incursões? Mais uma vez, não é impossível. Já aconteceu no passado mais do que uma vez haver uma concentração, e é uma concentração maciça, estamos a falar de 100 mil soldados nas fronteiras com a Ucrânia para sustentar ações das milícias separatistas russas e russófonas no Donbass. Já aconteceu no passado, pode voltar a acontecer, embora não haja ainda um consenso sobre o que é que significa essa concentração maciça de tropas, mas tem com certeza uma razão de ser. A análise de Carlos Gaspar, diretor do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, ele que foi o nosso convidado esta terça-feira.